Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. O Banco Central normalmente sobe a Selic quando ele vê que a inflação está subindo demais para segurar um pouco o aumento de preços e derruba a Selic quando ele percebe que é preciso um estímulo a mais na economia e que tem espaço inflacionário também. Tá, mas o que o Banco Central faz quando precisa estimular uma economia em recessão e, ao mesmo tempo, a inflação aumenta perigosamente em diferentes setores? Esse é o dilema que a autoridade monetária enfrenta nesta semana. O Comitê de Política Monetária, que decide a chamada taxa básica de juros, começou a debater o assunto na terça-feira e, nesta quarta, deve aumentar a Selic pela primeira vez desde 2015. É como um remédio amargo para frear a alta dos preços. A inflação de fevereiro foi divulgada agora há pouco pelo IBGE. O IPCA ficou em 0,86%. É o percentual mais alto para o mês de fevereiro desde 2016. A inflação foi puxada principalmente pelo transporte, com a alta nos preços dos combustíveis. Esse é um cenário que estimula um fenômeno preocupante que tem um nome estranho: estagflação. É quando os preços sobem apesar de uma economia estagnada. Esse processo tende a se agravar com a alta dos juros, que tem como efeito colateral o desestímulo à atividade econômica. Por ora, no entanto, os economistas ainda se dividem sobre aqueles que acreditam numa inflação duradoura e os mais otimistas, como o ministro da Economia Paulo Guedes, que coloca justamente a autonomia do Banco Central como um dos fatores capazes de evitar um cenário pior. Fizemos aí o Banco Central autônomo para que esse aumento de preços que vem aí não se perpetue. É uma pressão transitória e setorial de preço. Afinal, por qual razão o aumento dos juros é um caminho praticamente certo, apesar da economia precisar de estímulo para voltar a crescer? O que os economistas projetam para a inflação e para os juros até o final de 2021? E quais são os riscos associados a esse cenário? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a jornalista Cássia Almeida e com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Fique com a gente. Cássia Almeida, a reunião do Copom termina nessa quarta-feira. A expectativa dos analistas é que a gente tenha a primeira elevação da taxa básica de juros desde 2015, passando de 2% para 2,5% ao ano. Por quê? Porque a inflação está subindo. A gente tem uma expectativa, né? A gente fixou uma meta de inflação para o país que é de 3,75%. Então a gente tem que chegar ao fim deste ano, de 2021, com uma inflação em média de 3,75%. Só que a inflação em um ano, em 12 meses, ela deve chegar a 7,4% em julho. Ela está mais de 5,25% agora. Então, bem acima da meta. É uma inflação ainda contaminada pelas altas de alimentos que a gente teve no ano passado, que o preço dos alimentos subiram muito, em torno de 16%, 17%. Mas há pressões deste ano, que são as pressões das tarifas. A gente tem pressão de plano de saúde, que não teve reajuste ano passado. A gente teve pressão de remédios, que não teve reajuste ano passado. Transporte público, que não teve reajuste ano passado. Pois é, semana começando com um bolso doendo aqui para o passageiro da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse reajuste foi anunciado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, um reajuste de 4,85% no valor da passagem. Então, você vai ter um acúmulo também de preços administrados, que a gente chama, né, dessas tarifas que sobem. Os combustíveis estão subindo mais do que se imaginava. Então, tudo isso faz o mercado supor que o Banco Central vai subir os juros agora pela primeira vez desde 2015, né?
6 anos, a primeira vez que o comitê subiria os juros para 2,5%. Esse é o motivo principal para tentar conter repasses do dólar, tentar conter o repasse desses aumentos para os outros preços, para que ela não se dissemine. Essa é o motivo de que o mercado está esperando que o Banco Central suba os juros. Agora, isso acontece, essa pressão inflacionária, justamente em um momento de economia retraída. Então, é uma combinação danosa, uma vez que você precisa aumentar juros, que desestimula a atividade, e ao mesmo tempo você tem uma inflação alta. Os economistas têm um nome para isso, é um nome esquisito chamado estagflação. O que isso quer dizer? Isso é pior dos mundos, né? Assim, é você ter economia. Por que acontece? A inflação normalmente é um movimento de que você tem muita demanda e você não tem produção suficiente para atender essa demanda. Aí fica menos produto no mercado, esse preço desse produto sobe, porque, né, tem mais gente procurando. Não é isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo no Brasil hoje, porque a gente está com uma economia que teve uma recessão ano passado por causa da pandemia, da quarentena e tudo mais, que chegou a mais de 4%. E a gente está começando o ano com muitos economistas, uma grande parte dos economistas, assim, consultorias de mercado, prevendo uma recessão, até uma recessão técnica, o que a gente chama de 2 trimestres seguidos de queda da atividade econômica. Então, a gente está com uma inflação que vai chegar a 7,4% em julho, acumulada em 12 meses, e com uma economia que vai estar produzindo menos do que produziu no fim do ano passado. Então, você está com os 2 cenários. É um cenário que a gente chama de estagflação, quer dizer, você está com a economia estagnada, porque também ninguém espera que o PIB vai cair 10%, a expectativa é que caia meio, 1 ou 0, dependendo da consultoria, e esses números vão mudando conforme alguns indicadores de produção, de atividade vão surgindo, e com a inflação alta, os preços subindo. Então, é uma situação. E o Banco Central tendo que subir juros para poder conter esse movimento. Ele não vai conter esse movimento de agora, mas ele vai conter um movimento um pouco mais lá para frente. Então, essa é uma situação ruim, assim, economicamente, porque você vai ter, o crédito pode ficar mais caro e você ainda tem inflação corroendo seus ganhos. Então, isso também diminui o ímpeto da atividade no momento que o desemprego alcança o seu maior nível, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. A pandemia afundou o mercado de trabalho no ano passado. A taxa de desemprego bateu recorde, 13,5%, a maior desde que o levantamento começou a ser feito em 2012. Então, é uma situação ruim, assim. O que há uma divergência entre os economistas, divergência, né? Não é tão consensual se essa estagflação é um processo estrutural que a gente vai viver nos próximos anos. Alguns acham que agora a gente está vivendo essa estagflação, mas que ela pode ser temporária. E o que vai estabelecer esse movimento é a velocidade da vacinação, porque aí, se a gente conseguir vacinar rápido, no segundo semestre, as atividades começam a voltar. Os restaurantes vão poder abrir mais, as outras atividades das pessoas podem começar a circular mais, e isso ativa a economia. E aí você pode ter um cenário de mais crescimento no segundo semestre e com a inflação um pouco mais controlada, o Banco Central sob juros, isso que os economistas avaliam, né? Mas outras pessoas acham que, de repente, a gente continua ainda estagnado, porque a vacinação está muito lenta, a gente tem muito desemprego, muitas empresas fecharam durante esse período e a atividade não vai ter essa reação toda. Cássia, por que é que os preços continuam subindo tanto se a gente está num cenário de recessão? Como você disse, seria de se imaginar que com a baixa demanda, alto desemprego, as pessoas com menos renda, os preços estivessem caindo. E a gente está vendo o contrário. O que explica esse fenômeno? Tem várias coisas. Primeiro, combustível, preço do petróleo, preços internacionais estão subindo. Segundo, o dólar. O dólar é um alimento fortíssimo para a inflação, porque a gente tem mais ou menos 30% dos preços ligados a movimentos do câmbio, né? Peças importadas, alimentos com preços internacionais que seguem os valores internacionais, como petróleo, soja, milho, e isso tudo afeta aqui dentro, então faz a inflação subir aqui.
Lá fora a demanda já está mais aquecida, a China já está aquecida, a China nem chegou a ter recessão, né, em 2020, né, com a pandemia, e assim, tem demanda muito grande por commodities agrícolas e isso faz os preços subirem aqui dentro também. Você tem esses reajustes que eu citei, que foram represados no ano passado, que não houve, e esse ano eles vão aparecer, do Plano de Saúde, vai ter 2 anos de reajuste acumulados. Então, você tem... E a expectativa é que, se a atividade voltar um pouco, o setor de serviços, por exemplo, restaurante, essas coisas, lojas que não estavam subindo nada, comecem a repassar, porque a indústria teve aconteceu também uma quebra no fornecimento, uma certa desorganização na produção industrial, que faz faltar um produto aqui ou outro produto aqui, e isso também aumenta o custo da indústria, que tenta repassar para o varejo, e aí não tem demanda, mas nem sempre você consegue segurar esse aumento de custo sem repassar. Então, é uma série de influências nos preços em geral, assim, nos preços ao consumidor. Agora, por conta desse cenário que você aponta, Cássia, alguns economistas já falam de um cenário que é aquele que muita gente inclusive ainda nem conhece, os mais jovens, que é o da hiperinflação, que é do descontrole de preços, e que isso tudo está reunido num nome chamado dominância fiscal. O que é isso e qual é o horizonte em relação a isso? Quando a gente está falando agora de inflação no Brasil, a gente tem que lembrar que é muito diferente do que a gente viveu nos anos 80, né? A gente está falando de inflação de 4%, 7%. A gente, nas vésperas do Plano Real, a gente tinha inflação de 5.000% no Brasil, né, o ano. A gente tinha muitos zeros não só nas nossas notas, mas como no salário também. Eu lembro que eu cheguei a ser milionário, eu cheguei a ganhar milhões. Essa maçã que eu estou pegando, né, na época devia custar uns 500 mil, algo assim. Então, é um cenário diferente do que a gente tinha há um tempo atrás. E por isso há tanta preocupação com a inflação no Brasil, né? Assim, então, quando ela sobe um pouco mais acima da meta, todo mundo já fica assustado, né? Agora, o que você está falando é o que a gente chama de dominância fiscal, que é uma questão que é como se, para controlar preço e para equilibrar a economia, para você ter um equilíbrio macroeconômico, se você não resolver a questão fiscal, você não resolve com política monetária. Como assim? Por exemplo, aí a inflação sobe. Aí o governo sobe os juros. O Banco Central sobe os juros. Só que a gente tem uma dívida que representa hoje em torno de 90% do nosso PIB. Quando a gente sobe juros, você também aumenta o custo dessa dívida, né? Porque você vai pagar mais caro pelo título, para o cara comprar um título do Tesouro, o rendimento vai ser maior. Então, o seu custo da dívida cresce, né? E aí, qual é a preocupação, assim? E aí os investidores começam a se preocupar com esse tamanho da dívida. O Brasil, ele está com problema fiscal já há um tempo, a gente tem déficit primário, quer dizer, a gente gasta mais do que arrecada já há alguns anos, a expectativa é que seja 4% do PIB já esse ano. Então, a gente tem uma situação fiscal muito frágil, a dívida está subindo muito, a gente não sabe se vai conseguir ter que dar mais auxílio emergencial do que está previsto, porque a vacinação está lenta e as pessoas não estão conseguindo emprego, então o governo vai ter que gastar mais dinheiro com isso, aí você tem que subir juros, que aumenta o custo do governo com a dívida para poder... Porque como ele tem déficit primário, ele precisa ficar financiando, pegando emprestado, vendendo títulos para poder bancar esse rombo fiscal e rolar aquela dívida que ele já tem, né? Pegar aqueles títulos que vão vencendo e botar de novo no mercado, e vai todo esse movimento. Aí os investidores começam a ficar meio assim, tá esquisito esse cenário fiscal, né? Esse cenário fiscal, essa dívida crescendo, esse gasto crescendo, e começa a sair, e os investidores começam a sair, investir em outra coisa, e o dólar começa a subir. O dólar começa a subir, o que acontece? A inflação sobe junto. Aí o Banco Central tem que fazer o quê? Subir juros de novo, junto novamente. Isso aí piora de novo as públicas, porque ele vai gastar mais com isso. E aí sobe de novo e a inflação começa a subir de novo. O que é isso? Significa que não adianta mais o Banco Central subir juros. Porque o Banco Central subir juros só vai piorar
as contas públicas, que eu vou ter que gastar mais dinheiro ainda para conseguir me financiar no mercado, e aí você vai ter um cenário que só eu resolvendo as contas públicas eu consigo afetar e diminuir a inflação. Esse cenário de dominância fiscal. Não estamos nesse cenário, segundo os economistas que eu ouvi ontem, a gente fez uma reportagem sobre isso. Eles acham que a gente ainda, o Banco Central subindo juros vai conseguir conter a inflação e o dólar também vai ter um custo menor e vai subir menos e a gente consegue controlar. Mas há alguns indícios de que a gente pode entrar nesse processo, porque o processo de dominância fiscal é lento, né? Você vai entrando aos poucos, as pessoas vão desacreditando, daqui a pouco vai subir um pouquinho, daqui a pouco tem menos efeito, é um processo, né? Como a Zena Latif falou recentemente, é uma doença degenerativa, né? Cássia Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto mais uma vez, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Cássia, um abraço. Eu que agradeço, foi ótimo, muito obrigada. Sérgio Vale, considerando o atual cenário econômico, o que o senhor consegue projetar, pelo menos para o fim desse ano, em termos de taxa de juros e também de aumento da inflação? Olha, Roberto, o cenário que a gente está vendo desde o início do ano é de piora, tanto em termos de expectativas de inflação e, consequentemente, de taxa de juros também. A gente está passando desde o final do ano passado uma pressão em preços de commodities que a gente não vê que vai ceder esse ano, quer dizer, os preços de commodities vão continuar pressionados por conta de crescimento mundial em recuperação e liquidez que está bastante intensa ainda nos mercados internacionais, e por conta disso a gente vai ver até o final do ano ainda provavelmente preços em commodities bastante elevados. Por conta das nossas questões políticas e fiscais, a taxa de câmbio também fica muito pressionada. Então, juntando esses dois elementos e toda a desorganização da produção industrial que a gente está vendo também, está afetando alguns segmentos da indústria, a gente está vendo uma pressão inflacionária que está acelerando, vai fazer com que a inflação em maio e junho chegue a em torno de 7,5% no acumulado em 12 meses, e aí não tem muita alternativa para o Banco Central, ele vai ter que subir taxa de juros, e muito provavelmente antes do que o mercado imaginava no começo de 2021, provavelmente essa semana. Né? Então a gente chega no final desse ano com uma inflação pressionada, mesmo com o esforço do Banco Central, a gente está trabalhando com IPCA de 5% e uma Selic de 5,5% no final do ano, saindo dos 2% que está agora. Sérgio, muitos analistas, e você é um deles, já falam na possibilidade de um cenário de estagflação. Na sua opinião, a gente já está nessas condições? Olha, a gente pode falar sim que a gente está numa pequena estagflação, digamos assim, de curto prazo nesse primeiro semestre, porque a gente vê uma taxa de crescimento em queda, né? A gente muito provavelmente vai ter o primeiro semestre com queda de PIB na margem, o primeiro TRI e o segundo TRI, então é muito provável que a gente tenha configurado uma recessão, menor do que foi a recessão do ano passado no auge da pandemia, mas ainda assim uma recessão, e diferente do que foi ano passado, a gente tem um processo inflacionário agora um pouco mais grave, né, com essa inflação chegando no final do semestre em 7,5%, que é uma taxa bastante elevada, considerando que a gente tem uma meta de inflação esse ano de 3,75%. Então a gente pode dizer que no curto prazo, pelo menos, a gente está no processo controlado de estagflação, digamos assim, porque há espaço por parte do Banco Central, por parte da política econômica, para evitar que isso piore. Né? O Banco Central vai fazer o seu trabalho de subir juros para conter essas expectativas inflacionárias desse ano e do ano que vem, e o crescimento, com a vacinação avançando, tende a retomar e a gente sair desse processo de recessão que a gente tem agora. Vamos ao ritmo da vacinação aqui no país. 365.313 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas. Assim, o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de vacinados com a primeira dose, né? Isso corresponde a 4,76% da população brasileira. De qualquer maneira, pessoal, a gente fala de um 2022 que talvez a gente não esteja em estagflação, provavelmente, mas vai ser um ano
de inflação um pouco pressionada ainda e de crescimento baixo, né? A gente consegue sair dessa inflação, mas com um cenário ainda não completamente positivo em termos de inflação e crescimento. Sérgio, se a gente fala em inflação, as pessoas entendem. Há um cenário de projeção de alta de inflação, ou seja, os preços vão aumentar. Quando a gente fala de estagflação, que a gente está falando de retração econômica com esse movimento de alta de preços, para as pessoas em casa entender, como é que isso mexe na vida delas? Pois é, o impacto, infelizmente, na vida das pessoas é que quando a gente fala de inflação, acho que é óbvio o entendimento, né? Justamente como você falou, está aumentando o preço, o custo de vida está subindo, especialmente nesse momento a gente tem uma pressão mais grave justamente em commodities, especialmente alimentos, que afeta com mais intensidade o consumidor final, né? Do ponto de vista de atividade, a gente está falando que está numa recessão, numa desaceleração agora, significa no final dizer que a taxa de desemprego vai cair com mais lentidão, que o mercado de trabalho vai continuar fragilizado. Então, quando a gente fala de estagflação, no final, para quem está nos ouvindo, para o consumidor, significa preço, custo de vida mais elevado, especialmente naquilo que ele consome mais, que é especialmente alimentos, e uma volta mais lenta de mercado de trabalho, né? Taxa de desemprego caindo com mais lentidão, né? É isso que a gente precisa acompanhar, que é um pouco o que a gente vai ter nesse primeiro semestre acontecendo. Sérgio, recentemente o Congresso aprovou o projeto de autonomia do Banco Central, com várias regras, e esse projeto cria também um duplo mandato, né, para a autoridade monetária, perseguir a meta de inflação, mas também a geração de empregos no país. Numa situação como a gente vive hoje, né, de um lado tem a alta inflacionária, mas de outro tem a recessão pressionando também o emprego. O que pesa na decisão do Banco Central? Para que lado a autoridade monetária vai? Pelo nosso histórico e conhecendo um pouco o Banco Central, eu diria que o peso da inflação vai ser mais relevante, né? Então, olhando para frente, o BC vai estar muito atento às expectativas de inflação que estão piorando, e eu acho que isso vai ser decisivo para ele na tomada de decisão, né? Nesse momento que você tem uma pequena desaceleração, uma recessão acontecendo, uma inflação que está subindo, não tem muita alternativa para ele, tem que sinalizar com o aumento de juros. Caso ele não faça isso, o mercado vai entender que o Banco Central está leniente, ele está, de certa forma, menos preocupado do que se deveria com a inflação, as expectativas vão começar a subir, e aí a gente pode ter um cenário mais agravante de inflação no final desse ano, no ano que vem. Para impedir isso, o Banco Central tem que agir de fato agora. É um dilema, é uma situação complicada, porque a economia está muito frágil já há algum tempo, né? A gente passou por uma recessão grave ano passado, mas a gente não pode esquecer que a gente passou por uma outra recessão muito profunda em 2015, 2016, né? Que foi há muito pouco tempo. Depois de ter fechado 2015 na maior recessão em 2 décadas, a economia brasileira continua em queda no primeiro trimestre deste ano. Os 3 grandes setores da economia tiveram resultados negativos. Então a gente está falando de uma economia que está machucada há 5 anos, né? E você falar nesse momento de ainda recessão, ainda desaceleração, subir taxa de juros, realmente pode passar uma impressão equivocada por parte da população. Mas precisa ser entendido que lá na frente machuca muito mais para o consumidor, para o brasileiro, essa inflação fora de controle desacelerada do que qualquer outra coisa, né? Então a gente precisa de fato ter essa condição de controlar a inflação, que naturalmente, gradativamente, as outras coisas vão se resolvendo, obviamente dependendo do esforço de política econômica do governo, que hoje, nesse sentido, está relativamente falha, digamos assim. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí. Muito obrigado, Sérgio, um grande abraço, bom trabalho. Bom, obrigado, foi um prazer. Oi pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com o Valor Econômico. A cada episódio eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0
estão no centro desse nosso bate-papo. Busque juntos no próximo nível, nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.